Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Ok, gente, vamos orar. Tomem os vossos assentos. Agora uma oração estereotipada, ou melhor, extemporânea, não é? Estereotipada é quando eu faço ela com antecedência, escrevo e faço. Também tem o seu lugar. Oração extemporânea. Ela vai nascer aqui agora a partir do que já sabemos de Deus. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo. Já te louvamos pelo que Tu és, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Te louvamos porque pela Tua graça reconhecemos o direito absoluto que Tu tens sobre nós, como Criador, assim também como Redentor em Cristo Jesus. Fomos feitos propriedade exclusiva do Senhor. O Senhor nos separou. Fomos separados por Ti e para Ti. Estamos Te louvando também com esta oração. E nesse ato de louvor falado, nós queremos implorar a Tua bênção. Que as bênçãos do pacto, da aliança, prossigam repousando sobre nós. Sim, Senhor. E de todas as bênçãos do pacto, devemos usufruí-las, relembrá-las, trazê-las à tona, citá-las, mas acima de tudo, que possamos ter mais e mais a ciência, a consciência e a prática de que a suprema bênção do pacto é o Deus do pacto. A suprema bênção do pacto é nos relacionarmos com o Deus do pacto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ter a ciência e a consciência, ter isso instalado no coração, fará uma grande e perene diferença na nossa caminhada aqui. Pois ter a ciência e a consciência e ter essa verdade, essa realidade instalada no coração, nos ajudará a reagir corretamente quando uma ou outra bênção, quando um mimo ou outro mimo o Senhor não nos dá ou o Senhor nos tira. E aí a nossa reação, ela será agradável a Ti. Quando o Senhor, para o nosso bem, nos tira determinado mimo, nossa reação não vai ser de minha vida acabou, nossa vida acabou. Não. A nossa reação será: Deus nos deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó não serve de exemplo. O Senhor deixou a história de Jó como um legado, como uma referência. Não de alguém perfeito, pois não era, mas de alguém que entendeu o pacto, a aliança. Ainda que naqueles tempos, a antiga administração da aliança da graça. Quando o Senhor dele tirou os arranjos da vida, ou alguns arranjos da vida,
Quando dele o Senhor tirou mimos, muito mais do que isso, o Senhor tirou por um tempo até a sua subsistência. Tirou dele pessoas amadas, até os seus filhos. E quando provocado pela sua esposa, e ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morra, ele disse: como uma louca tu falas. Deus nos deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Só é possível reagir assim, se compreendermos que a bênção suprema do pacto é o Deus do pacto. Quem compreende que a bênção suprema do pacto é o Deus do pacto vai reagir assim. Nós não estamos, Senhor, dizendo que é fácil, não é fácil, mas reagiremos assim. Quando tiver o carro, louvado seja o Senhor. Se ficar sem o carro, louvado seja o Senhor. Se comprar a casa, louvado seja o Senhor. Se a casa faltar, louvado seja o Senhor. Pois a suprema bênção do pacto é se relacionar com o Deus do pacto. Ó Pai, foi por isso que o salmista, já amadurecido na fé e na sua relação com o Senhor, Salmo 23, Davi disse numa boa exegese: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. De nada. Senhor, nos dê essa consciência, que essa verdade, essa realidade se encontra instalada no nosso coração. Pois por menos do que tudo isso nós temos deixado de te cultuar. Por menos do que tudo, por coisas tão triviais temos deixado de congregar. Nos ajuda. E aqui nós não estamos pensando na pessoa A, na pessoa B. Não, estamos pensando em nós mesmos. A pessoa para quem primeiro, Senhor, estamos pensando nesta oração é aquela pessoa a quem nós olhamos frequentemente no espelho, nós mesmos. Pai, nós ficamos pensando se algumas empresas, se o sucesso delas dependesse de certo tipo de compromisso que alguns cristãos têm, talvez elas não ter, possivelmente essas empresas não teriam o sucesso que têm hoje. Que fica, Senhor, que fique para nós, Pai, essa reflexão. Essas empresas de sucesso, e ficamos felizes porque elas têm sucesso. Mas ficamos pensando, Pai, se da noite para o dia os seus colaboradores fossem pessoas que têm um certo tipo de compromisso com o Senhor, com a igreja do Senhor. Essas empresas que levaram 20 anos para ter o sucesso, em menos de um ano iriam ao fracasso. Porque são compromissos pífios. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Pai. É no nome do Rei Jesus Cristo que oramos. Amém. Você ama Jesus Cristo? É você e Deus. Queridos, a nossa SAF solicitou que deixássemos a homenagem ao Colégio Pastoral da Igreja, aos presbíteros para hoje. Então, aproveitamos e chamamos aqui a nossa SAF. O dia hoje, precisamos administrar bem hoje o tempo, pois temos também o ato de adoração da AGE. Mas isso aqui também é um ato de adoração, a cultura da honra. Honra o teu pai e honra a tua mãe. Nas nossas confissões de fé, nos nossos documentos confessionais, uma boa hermenêutica, Guilherme, significa o seguinte: honrar o pai e mãe numa linguagem bem simples. Exegese, hermenêutica e aplicação. Honra o teu pai e honra a tua mãe.
Honra o teu pai biológico, honra a tua mãe biológica. Honra os teus líderes na igreja. Honre os mais velhos na igreja. Honre o teu professor na escola. Honre a tua professora. Honre o policial. Honre o prefeito e por aí vai. Então, honrar a liderança na igreja é cultura da honra sadia, pois existe uma cultura da honra doentia. E aí deixou de ser cultura da honra. Então, a nossa SAF sempre tem feito isso aqui, tem procurado honrar não apenas em um dia, mas ela tem honrado a sua liderança perenemente, continuamente, assim como a nossa tem feito do seu jeitinho o PH, assim como tem feito do seu jeitinho a nossa UMP, assim como tem feito do seu jeitinho a nossa UCP, a nossa UPA, não é? Então, Elaine, presidente da SAF, é contigo. Adoremos a Deus honrando. Preste bem atenção, uma falazinha rápida, queridos. Na IPB tem hoje, que é o dia dos presbíteros regentes. Mas não há nenhum problema que as irmãs também me chamam, como tem me chamado, porque eu também sou presbítero, docente. Mas tem o dia do docente na IPB, que é o mês de dezembro, tá bom? Só para que não gere confusão na mente de vocês. Isso não anula a paridade presbiteral. Existe paridade presbiteral, mas existe uma ordem funcional diferente, tá bom? Não precisa gerar essa confusão em vocês, não. Hoje é o dia do presbítero regente. Então, Deus seja louvado pela vida deles. Homens de Deus, preciosos, maravilhosos, e orem por eles. Bom dia, queridos, graça e paz. Amém? É um privilégio para nós, mais uma vez, estarmos aqui, né, não só como SAF, mas representando a superintendência da EBD também. E eu gostaria de convidar os presbíteros para estarem aqui na frente e também os presbíteros em disponibilidade. Junte mais para aqui, por favor. Ficarei aqui porque gosto sempre de ler, olhando para os amados irmãos. Os presbíteros que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém, igreja? Queridos presbíteros, hoje nos reunimos como corpo de Cristo para agradecer a Deus pela vida, dedicação, vocação de cada um de vocês. O ministério do presbiterato não é um cargo de status humano, mas sim um chamado divino de entrega, renúncia e profundo amor pela Igreja do Senhor. Expressamos nossa profunda gratidão aos irmãos César, Humberto, Moisés, Clécio, Juan, Emerson e Rogério e pastor Luiz Ronilson, presbítero docente. Vocês foram escolhidos pelo Espírito Santo e eleitos por esta comunidade para uma missão nobre: governar com sabedoria, zelar pela sã doutrina, aconselhar as famílias e guardar o rebanho do Supremo Pastor. Sabemos que muitas vezes esse trabalho é silencioso, feito de joelhos em madrugadas e de oração, em reuniões administrativas longas, abdicando do tempo com suas próprias famílias para cuidar da família de Deus. A fidelidade de cada um de vocês sustenta os pilares desta igreja. Seus conselhos guiam os nossos passos, os passos dos mais jovens e dão amparo aos mais velhos. Em cada decisão tomada por este conselho, vemos o reflexo do desejo de manter esta igreja pura, santa e operante na pregação do Evangelho. O nosso clamor hoje é para que o Senhor renove as forças dos irmãos diariamente, que o Espírito Santo lhe conceda discernimento contínuo, paciência pastoral e alegria no servir,
Que suas casas sejam blindadas e abençoadas e que o ministério de vocês continue frutificando para a glória do reino. Estendemos também a nossa profunda gratidão aos nossos presbíteros em disponibilidade. Embora hoje não estejam mais no exercício ativo no mandato do Conselho, trazemos na memória e no coração todo o tempo de dedicação, as renúncias feitas e o legado de fidelidade que construíram. O descanso de vocês é merecido, mas a honra e o respeito pelo seu ministério permanecem intactos entre nós. Recebam o nosso abraço, o nosso profundo respeito e a nossa constante intercessão, meus amados irmãos. Muito obrigada aos que estão na linha de frente e aos que hoje descansam por pastorearem as nossas almas com tanto temor e fidelidade. Feliz Dia dos Presbíteros, que Deus abençoe a todos. Soberano Senhor, muitíssimo obrigado, pois existimos porque o Senhor nos idealizou antes da fundação do mundo. Foi o Senhor que estabeleceu essa estrutura eclesiástica sadia e funcional. No caso aqui deste momento, o colégio pastoral. É a treliça a serviço da videira. São inseparáveis. Não se divorcia o que o Senhor uniu. Uma igreja que tem uma estrutura sadia e funcional a serviço da videira, da igreja barra gente, da igreja barra pessoas. Essa igreja continuará crescendo em qualidade e em quantidade para a glória do teu nome. Então, muito obrigado pela existência destes homens, deste colégio pastoral, deste concílio, deste presbitério local, deste consistório. Obrigado. E obrigado pela nossa SAF, que tem sido bênção para nós aqui, nos honrando perenemente e também nesses momentos especiais que a nossa denominação, a IPB, estabeleceu. Hoje, fazendo menção muito especial aos presbíteros regentes. São bênçãos mesmo. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Deus te abençoe. Tome os vossos assentos, coloque num quadro. Isso aqui não tem preço. Tem valor. Não tem preço, tem valor. Obrigado, Natália querida e Raquel. Olha o horário aí, não é, gente? Olha o horário aí. Prestem bem atenção. A pastoral, Eva, aqui já é da ata, viu? Essa pastoral você já pode encaixar ela na ata quando a gente abrir a assembleia. Estamos só invertendo a ordem, não há nenhum problema. A pastoral já vai servir como uma devocional da AGE. Quando tudo se torna essencial, nasce o sectarismo. Quando nada é essencial, instala-se o relativismo. Quem leu o Ruminando o Sermão 39 e o Ruminando o Sermão de hoje, que foi o refinamento, o fechamento de hoje, 40, percebeu lá. Tudo o que acabamos de dizer está no Ruminando o Sermão 39, está no Ruminando o Sermão de hoje, o 40, que é o fechamento dessa série de Ruminando baseado em Atos 21, que terminou hoje. Amanhã começa o Ruminando o Sermão a partir do sermão de hoje. Gostei do sorriso de vocês. Que legal, gente. É nada. Ei, abri um parênteses aqui. É assim. Somos uma família. Pai de José Vicente. Já sabe o sexo? Quem não está entendendo nada, fica de pé, Guilherme Tamires. Olha a camisa que ele veio aqui, meu irmão. Olha, pai de José Vicente. Meu querido irmão, você sabe qual era o nome do meu pai? José Vicente.
Que é isso, rapaz? Aí assim é golpe baixo, guerreiro. É lindo, lindo demais. José, nome do meu pai, José Vicente dos Santos Souza. Que nome lindo, meu irmão. Deus seja louvado de novo. Deus abençoe vocês. Pastor, aqui é EBD, não é culto público, não, é EBD, gente. Isso aqui é congraçamento. Parabéns, que nome lindo, nome do meu pai, José Vicente. Tem dia que eu falo assim, rapaz, deveria ter colocado meu nome assim, José Vicente Filho. Que lindo, gente. Quando tudo se torna essencial, nasce o sectarismo. O que é sectarismo? Sectarismo, por exemplo, é uma igreja da noite para o dia dizer apenas nós somos. Está dando para escutar aí, Carlos, tá? Apenas nós somos e ninguém mais. Isso é sectarismo. Entendeu agora? Imagine que a primeira igreja presbiteriana, ela não vai fazer isso, tem um colégio pastoral sadio e funcional, pautado nas escrituras. Mas imagine que desse a loucura na gente e amanhã, reunidos, tomássemos uma decisão e colocássemos na TV aí, não é? Muitas TVs. A única igreja verdadeira em Petrolina é a primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Isso é sectarismo, porque ela não é a única. Existem igrejas batistas verdadeiras, existem igrejas congregacionais verdadeiras, existem... Entenderam agora, não é? Mas é possível acontecer isso quando a gente torna tudo essencial. Quando tudo passa a ser essencial, aí a gente cria uma tabuada muito rígida para dizer quem é e quem não é. O que é pegar tudo e transformar tudo em essencial? É pegar as coisas secundárias da fé, as coisas periféricas da fé, é pegar costumes religiosos e colocarmos como essencial para a salvação. É essencial para determinar se a igreja é verdadeira ou não. É isso. Então, quando tudo se torna essencial, nasce o sectarismo. Graças a Deus que a nossa IPB não pensa assim. Ela não diz isso, ela não diz que tudo é essencial. Ela tem o seu corpo de essencialidade da fé. Nós temos. Como IPB, nós temos aquele corpo doutrinário que é essencial mesmo. Mas é essencial para todas as igrejas verdadeiras do Senhor. Negar esse corpo de doutrina, aí sim, é deixar de ser igreja verdadeira. Mas, repito, nós temos percebido por esse Brasil afora, e isoladamente, alguns representantes da nossa IPB, isoladamente, é de responsabilidade deles, quase que dizendo isso. Somos a única igreja do Senhor na terra. Não. Nós somos uma igreja verdadeira do Senhor na terra, sim. Quando tudo se torna essencial, isso gera sectarismo. Isso pode acontecer numa igreja local. Você pode querer deixar a sua igreja amanhã, porque você ousa agora transformar tudo aqui agora essencial, até as tuas preferências litúrgicas. Quando é que se aplica isso na igreja local? É quando eu pego as minhas preferências litúrgicas e as coloco como essencial da fé. Se eu pego as minhas preferências litúrgicas e as coloco como essencial da fé, a partir daí eu vou olhar para a minha igreja local e vou dizer, ela está sendo infiel. Se ela está sendo infiel, eu vou procurar uma igreja fiel para mim. Agora, veja, ela está sendo infiel a quem? A Deus? Não. É assim mesmo. Ela não está atendendo às tuas preferências litúrgicas. É isso que queremos dizer, queridos. Quando tudo se torna essencial, nasce o sectarismo. Agora, o sectarismo tem dimensões. Ele pode ser de uma denominação, e graças a Deus a nossa IPB está longe de sectarismo, mas isso pode ser praticado por uma igreja local, o sectarismo. Mas a igreja local, às vezes, não pratica, mas o seu pastor pode praticar o sectarismo. Porque eu pego e transformo tudo em essencial. Aí a Tamires não se encaixa nesse tudo que eu criei, então Tamires não é.
Tamires não é crente. Porque não é crente, ela não se encaixa na minha cartilha do tudo é essencial. Graças a Deus, o colégio pastoral desta igreja, gente, aqui não é missa de corpo presente, são 5 anos trabalhando com o colégio pastoral, com os presbíteros regentes, na qualidade de docente, de ministro da palavra, de o líder entre os líderes, o anjo da igreja, o anjo da primeira igreja presbiteriana de Petrolina, baseada lá em Apocalipse. Isso não tem a ver de hierarquia de autoridade, mas de ordem funcional. O colégio pastoral tem sido sadio e funcional, graças a Deus. Aliás, se esse colégio pastoral aqui não fosse sadio e funcional, nós já teríamos tido problema, porque vocês sabem do meu jeitão aqui, de pregar, de cantar, de louvar, e graças a Deus, em nenhum momento esse colégio pastoral fez um mínimo de menção sobre isso. Não, manéria aqui, não, porque graças a Deus eles também subscrevem isso. Estou dando apenas um exemplo. Mas cuidado, ovelhinha de Cristo. Cuidado que você pode pegar as suas preferências e colocá-las no corpo do essencial da fé, sem pertencer ao essencial da fé. E a partir daí você quer julgar o seu pastor, o seu colégio pastoral, a sua igreja, e daqui a pouco você desaparece, não dá notícia, por quê? Ainda sai dizendo por aí, a igreja é infiel. Por quê? Porque ela não está atendendo às tuas preferências litúrgicas. Porque ela não está atendendo às tuas preferências de doutrina secundária. Nada pega a doutrina secundária, eu não vou nem falar da secundária, porque a doutrina secundária para a igreja local ela é importante. Um exemplo, nós batizamos aqui por aspersão. Então, jamais essa igreja aqui local vai batizar por imersão. Então, ela é importante para a igreja local, deixa claro isso. Então, eu vou pegar aqui a questão de doutrinas terciárias ou quaternárias. Eu vou pegar aqui a questão justamente do culto. Entende agora? Ou indumentárias. As vestimentas litúrgicas. Sabia o que tem isso na liturgia antiga? Indumentárias litúrgicas. Tem pastor que usa o colarinho clerical. Tem pastor que não usa o colarinho clerical. Indumentárias litúrgicas. Ah, não é porque usa colarinho. Não, não é porque não usa. Entende agora? Não pegue, ovelhinha de Cristo, as tuas preferências litúrgicas, as tuas preferências de costumes culticos e transforme-os e coloque-os no essencial da fé. Porque o resultado disso, você vai se tornar uma pessoa hipercrítica, você vai confundindo ortodoxia com preferência, preste bem atenção, da heterogeneidade. Esse pastor gosta de palavra difícil. Não é que eu gosto, não, é porque ela é necessária. Heterogeneidade é você entender que a igreja ela não é uniforme em tudo. Ela tem diversidades. Ela não é contrária à ortodoxia. A gente mantém a ortodoxia, os pilares da fé. Aí sim é negociável. Ninguém mexa, não. Mas a prática dessa ortodoxia, há uma certa liberdade do como praticamos ela. Isso é heterogeneidade. Um exemplo de heterogeneidade. A igreja aqui cita o credo apostólico no prelúdio do culto. Mas já tem outra igreja presbiteriana que não cita. A outra igreja que não cita, ela deixou de ser reformada por isso? Não. Entenderam agora, gente? Isso é heterogeneidade da fé. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatia, heterogeneidade da fé. Uma linguagem muito mais simples ainda para reforçar questões adiáforas, indiferentes. Se fizer, não peca. Se não fizer, também não peca. Primeira igreja presbiteriana. Prossigamos com essa maturidade. O resultado disso, crescimento qualitativo, crescimento quantitativo. Então, a primeira parte, vamos lá. O pastor não leu nenhum texto. Propositadamente, vai ser lido agora o texto, já já. A primeira parte, quando tudo se torna essencial, nasce... Eu conheço gente, querido, não é daqui não, viu? Eu tenho um amigo crente que hoje não congrega em nenhuma igreja em Petrolina. E sabe qual é a razão? Ele caiu nessa armadilha. E para ele hoje não existe igreja fiel em Petrolina. Eu não estou inventando. Amigo.
Ele transformou tudo essencial, nasceu nele o sectarismo pessoal. Aí foi saindo de uma, foi para outra, hoje não congrega em casa, guerreirão. Porque, segundo ele, não há igreja fiel em Petrolina, em Juazeiro. Então, cuidado. Qual é a primeira parte? Quando tudo se torna essencial, nasce o que, gente? Agora toda a igreja, vamos lá. Quando tudo se torna essencial, nasce o... De novo, agora só a igreja. Então, continue com as tuas preferências, não há nenhum problema, o colégio pastoral não vai proibir, mas não pegue a tua preferência litúrgica, ou seja lá o que for, para perturbar a igreja do Senhor. Não está acontecendo isso aqui não, viu? Que eu saiba, não. Aqui é trabalho de prevenção. Agora, se você quer pegar a tua preferência litúrgica e dizer que é ortodoxia, está convidado para um café. Eu vou comprar o bolo de leite. Vou trazer um café agora bem gostoso, sem açúcar. Agora eu virei adepto, viu, Patrícia? Café sem açúcar, meu amigo, é bom demais, quando o café é bom. E aí você vai mostrar para mim que a tua preferência litúrgica ela é ortodoxia. Agora, cabra, ou mulher de Deus, não venha com uma página na mão só não, viu? Não venha com uma página na mão. E nem venha dizer para mim, não, porque fulano de tal. Não. Venha com as escrituras abertas. Traga os textos primários, as fontes primárias. Traga as fontes secundárias. E traga, acima de tudo, o desejo de aprender. E aí vai ser um papo gostoso. Você não vai ser humilhado, não. Agora, fora isso, fique com a tua preferência só para você e preserve a unidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. E eu parabenizo essa igreja. A membresia tem feito isso aqui, viu? Eu sei que tem gente aqui que não gosta de bater palma, mas também não vive condenando os outros que batem. Parabéns para esses. Eu parabenizo mesmo. Não é bonito isso? Não bate palma, mas também não condena quem bate. Tem membro aqui assim, parabéns. E o colégio pastoral jamais vai chegar para essa ovelha e dizer, bata palma. Não, pelo contrário. E é por isso que ela respeita o colégio pastoral. Mas também quem não... Por que louvamos a Deus por eles? Porque eles não condenam quem? Tem gente que gosta de levantar a mão. Já tem gente que não gosta. Ele deixou de ser adorador verdadeiro por isso? Não. Então, vamos lá, gente. Quando tudo se torna essencial, nasce o... Mas aí tem o outro extremo e perigoso. É nocivo à igreja tanto quanto. Quando nada é essencial, aí instala-se o relativismo. Aí é nocivo para a igreja. Nada é essencial, ou seja, quando deixamos de ter um corpo de doutrina, quando nós abandonamos os pilares da fé, então nada é essencial. Aí, meu irmão, as portas estão abertas para os falsos ensinos. Aí nasce o relativismo. O que é o relativismo? Não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. E não brinquem. As igrejas do Senhor no Brasil, ela tem escancarado as suas portas para o relativismo. Michelin, que alegria ver-te aqui com o Carlos. Vocês foram citados ontem pelo colégio pastoral. Mas foram citados assim, de forma bem gostosa e agradável, viu? Mas se não fosse, eu não falaria não. Eu tenho um zelo pelo ministério pastoral, né? Foram citados de forma gostosa, maravilhosa. Viu? Vocês são queridos pelo colégio pastoral e pela igreja, por isso que eu estou citando. Relativismo mata a igreja, porque ela marginaliza a sã doutrina. Ela despreza a sã doutrina. Então, se um lado também é nocivo para a igreja, que é quando tudo se torna essencial, nasce o sectarismo, é nocivo à igreja, o outro lado também é nocivo. Quando nada é essencial, nasce o relativismo. Aí quem é a igreja hoje, vira sinagoga de Satanás amanhã. Porque tudo é válido. Não, na igreja do Senhor, tudo não é válido. Aí eu quero evocar a fala do príncipe dos pregadores brasileiro. Quem é? E aqui não tem idolatria, não. Aqui é apenas o reconhecimento de que ele é um pregadorzão mesmo. Pastores pentecostais clássicos, pastores reformados, tradicionais, todo mundo diz isso do bom som. Um dos maiores pregadores expositivos do Brasil hoje. Reverendo Hernandes Lopes. Louvado seja Deus pela vida dele. Isso nos alegra o coração. Fala dele. Se ele já pegou com outra pessoa,
O mérito também é para outra pessoa que eu não sei, mas é dele. Não, a igreja não aceita, não é a igreja do aceita tudo. Não é a igreja do tudo vale. Mas também não é a igreja do nada vale. Equilíbrio, gente. Não é a igreja do tudo vale ou nada vale. É a igreja do é o que Cristo diz. É o que Cristo manda. Pautado pelas Escrituras. E você não vai ver Cristo dizendo tudo vale e nem vai encontrar Cristo dizendo nada vale. Agora sim, dito isso, a última parte de Atos 21. Atos 21, versículo 26. Só essa leitura agora. O texto você já conhece de cor. Do Atos 21, do 17 ao 26. É um texto que narra Paulo chegando em Jerusalém. E ao chegar lá, número 1, ele é recebido com alegria. Número 2, acontece uma reunião do colégio pastoral. Tiago e os presbíteros. Número 3, ele apresenta um relatório àquele colégio pastoral da igreja. Coisa linda. Número 4, o colégio pastoral glorifica a Deus pelo que Deus havia feito na vida de Paulo. Ou melhor, através do ministério de Paulo. Número 5, apresentam atenção. Estão dizendo por aí, Paulo, que você está mandando desprezar Moisés. E a gente sabe que isso é mentira. 6, solução. Olha, eu sei que você é maduro para isso. O que vamos pedir para você fazer está no campo do adiáforo. Aquilo que é indiferente. Se fizer, não peca. Se não fizer, não peca. Mas nesse caso aqui, Paulo, se você não fizer, não pelo o não fazer em si, vai trazer problema para a igreja. Número 7, Paulo fez. Está aí, leia o texto comigo. Versículo 26. O 26, só o 26. Paulo fez ou não fez o que Tiago e os presbíteros fizeram? O 26 diz aí, toda a igreja. Paulo fez, Tiago, Tamires, Paulo fez, Edneia, Paulo fez, Claudiano. Eu fico imaginando essa cena hoje, no século XXI, essa mesma tensão hoje, no século XXI, no meio dos reformados. Eu não vou falar de outro meio, no meio dos reformados. Meu amigo, ia chover canivete, espada, ia ter fogueira. Meu amigo, olha, desculpa a expressão, qual a expressão popular aí? Que a lata ia voar. Me ajude aí, no populacho aí, para falar de pancada, a pancadaria. Ia ser uma pancadaria linguística que eu vou dizer, meu amigão. Eu imagino que não tivesse esse texto aí, e no lugar do nome de Paulo tivesse aí o nome de um outro pastor. Que absurdo! Como é que um pastor reformado se sujeita a uma condição dessa? Não estou inventando não, gente. Tem acontecido hoje com coisas menores do que isso. Aí Paulo não vai lá, meu irmão, porque Paulo não tem a maturidade. Ele obedece a Tiago, um apóstolo para um apóstolo. Ele obedece ao colégio pastoral, ao corpo de presbíteros. Sabe por que ele obedece? Primeiro, ele tinha discernimento para diferenciar o que é essencial da fé, o que é o secundário e o que é o adiáforo, ou seja, indiferente. O que estavam pedindo para ele fazer não mexia com o essencial da fé, não entrava nem no secundário, entrava no adiáforo. O que pediram para ele fazer visava o bem da noiva do cordeiro. O que ele pediram para ele fazer evitaria que o corpo sangrasse. E a prova que esse Paulo aí não negociou a fé é que esse mesmo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz no primeiro capítulo, quando o evangelho era colocado em xeque, ele disse assim:
ainda que um anjo, aqui é o anjo eleito, não é o caído não, ainda que um anjo desça do céu e pregue um evangelho que vá além do que já foi pregado, considere o anjo maldito, anátema. Mas para não ficar só com o anjo, o velho apóstolo, o veterano, disse assim: ainda que nós mesmos, os apóstolos legítimos, ousemos anunciar um evangelho que vá além do que já foi pregado, afastem-nos da igreja. A ideia de anátema é isso: afastem-nos da igreja, disciplinem-nos, protejam a igreja de nós. Você entende o que é isso, gente? O apóstolo dizer: se amanhã eu aparecer e anunciar um evangelho que vai além do evangelho verdadeiro, afastem-me da igreja. É isso que ele está dizendo. Então ele não está negociando aí não. Agora, quando ele percebia que o evangelho não estava em xeque, não estava colocado, sendo marginalizado, e aquilo ali iria servir para proteger a igreja, a sua unidade, iria impedir que o corpo sangrasse. Agora, se você, encerrando a pastoral, se você quer entender um pouco mais esse texto aí, leia 1 Coríntios capítulo 9. Depois que você lê 1 Coríntios 9, aí você lê esse texto aí, muito especialmente 26. 1 Coríntios 9, fiz-me de tudo para com todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Ele não adaptava o evangelho, ele adaptava o seu comportamento, ele adaptava as suas ações, Fiz-me tudo, está aí, 1 Coríntios 9, guerreiro, texto lindo. Fiz-me fraco para com os fracos, fiz-me praticante da lei para com o praticante da lei. Eu me fiz de alguém que não tinha lei para com o sem lei. O objetivo? Para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Isso é ter noção. Isso é saber diferenciar o que é o essencial da fé, do que é o secundário da fé e do que é o indiferente da fé, que a palavra técnica é a diáfora. Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, parabéns pela maturidade que o Senhor nos tem dado. Prossigamos juntos. Parabéns, colégio pastoral, parabéns, diáconos, parabéns, membresia. Mas cuidado, que o diabo anda ao derredor, procurando a quem possa. Ele não esmaga uma igreja, ele não destrói uma igreja da noite para o dia. Ele vai destruindo uma igreja, vai minando-a através dessas coisinhas aí. Então, que o Senhor nos abençoe, ou melhor, prossiga nos abençoando hoje e sempre. Aqui não é um trabalho de remediação. Não está acontecendo isso aqui, é o que nós sabemos. É um trabalho de prevenção. Prevenir é melhor do que remediar. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém.